Bom dia, amigos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Um assunto que é de extrema necessidade hoje. Eu gostaria de ver isso com vocês, lendo em primeiro lugar um verso da Bíblia para adentrarmos no assunto. Esse verso ele está em João 8,32, onde diz assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, é sobre esse assunto que iremos comentar hoje. Muito se fala sobre o que é verdade, que ela seja, como é bem definida. Alguns, como Platão e Aristóteles, faziam suas afirmações sobre o que seria verdade. E Platão dizia o seguinte: verdadeiro é o discurso que diz as coisas como são. Falso é aquele que diz como não são. Já para Aristóteles, ele definia desse jeito: negar aquilo que é e afirmar aquilo que não é falso, enquanto afirmar o que é e negar o que não é a verdade. Embora possamos aceitá-las como grandes definições, eu gostaria de me ater ao que a Bíblia Sagrada apresenta como verdade. 1. Que Deus seja verdade, ou que Deus é a verdade. Isso você encontra em Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Lá diz assim. 2. Que Jesus Cristo é a verdade. Isso você também vê lá em João 14:6. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. 3. Que o Espírito Santo é a verdade. Lá diz assim, lá em 1 João 5:6, diz assim, que o Espírito é a verdade. Se você procurar lá e olhar, você vai ver isso. 4. Santificai-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. Está escrito em João 17:17. Ou seja, a Bíblia Sagrada é a verdade. E por último, diz que os mandamentos de Deus são a verdade. Está escrito em Salmo 119, verso 151. Então, esses são os versos que encontramos na Bíblia sobre o que seja ou o que é a verdade. Portanto, diante da palavra de Deus, existem 5 colunas dessa verdade, que foi justamente essa que eu acabei de dizer. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada e os mandamentos dele são a verdade. Então, Aristóteles, por exemplo, acreditava, de acordo com essa concepção, a verdade é a adequação entre aquilo que se dá na realidade e aquilo que se dá na mente. Chama-se de correspondista. Não se parece contraditória esta afirmação, uma vez que precisamos da mente para raciocinar ao realismo das coisas. Contudo, a realidade de Deus é mais complexa, porque ele é um mistério. Ou seja, podemos dizer também que ele é um espírito. Ainda a ser revelado por ele a nós. Embora tenha se mostrado de costas a Moisés para que ele acreditasse na realidade da sua existência como verdadeiro ser, almejava mostrar seu amor por ser ele a fonte deste. Isso você pode encontrar em 1 João 4:8. B. Queriam a verdadeira adoração única. Lucas 4:8. C. Porque só ele poderia perdoar pecados. Portanto, não existe
Não existe nada que poderia santificar o homem, senão através dele próprio Deus. E C, porque só ele poderia perdoar pecados. Portanto, não exista nada que pode santificar o homem, senão através dele próprio. Tudo que vemos, tudo que admitimos como verdade sobre o aspecto de ser real, é aceito porque conhecemos, vemos, mas a Deus ninguém jamais viu. Porém, existe. Nem sempre podemos achar que seja verdade somente aquilo que vemos, pois não vemos o vento, mas sentimos-lo e, portanto, admitimos-lo. Não é verdade? Não é porque não chegamos a vê-lo nem tocá-lo que não posso achar que não seja verdade aquilo. Os sons também não podemos vê-lo. Escutamos-lo e aceitamos que seja uma verdade. O Espírito Santo segue neste mesmo raciocínio. Não o vemos, não tocamos, porém admitimos e muito mais devemos fazê-lo como verdade de ser um ser pessoal distinto. Não sei se você consegue perceber que se você não aceita que o Espírito Santo seja um ser distinto, pessoal, você não pode admitir que Deus também seja, pois ninguém jamais viu a Deus. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo chora, que ele fala, que ele ouve, que ele se entristece e que ele até testemunha. João 16. Por outro lado, também diz que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou a nós, não é verdade? Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito seu amor. Se quiseres duvidar desta afirmação, deverias ao menos seres honesto quanto a essa verdade da Bíblia. Perceba essa verdade, que Jesus seria ele o nosso mediador. 1 Timóteo 2, 5. O mesmo que diz que é o Espírito Santo. O mesmo se diz do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Ora, o texto é claro em afirmar que ele convencerá o mundo. Em outras palavras, ele é o mediador entre o homem e três coisas muito importantes que são saber quanto está pecando, entender da justiça de forma humana e, por fim, saber a verdade do juízo. Assim, levando em conta uma analogia entre os dois, Jesus e o Espírito Santo, não tem como negar que seja uma verdade admitida ser ele uma pessoa. Uma vez que ele atua de forma muito parecida com Jesus. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo ele não iria falar de si próprio, como bem é tratado lá em João 16. Como bem já tratei, não podemos acreditar naquilo que só vemos, pois nem tudo que não vemos pode ser verdade. Vemos a Bíblia e sabemos que quando é estudada, ela pode nos santificar. Se você vê lá em João 17, 17. Ela também nos ilumina em fazer o que é correto. Isso você vê lá em Salmo 119, versículo 115, 105. Porque ela nos guia como a luz, que diz lá, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa luz, ela nos guia em meio às trevas dos erros existentes no mundo. É nela que encontramos os mandamentos de Deus, mas não pense ser aqueles principais somente escritos pelo próprio dedo de Deus, não. Existem vários mandamentos na Bíblia, vários ditos de Deus, que devem ser cumpridos.
Isso nos serve para termos uma vida feliz, uma vida plena de alegria e de amor. Isso você pode ver lá em Mateus 22, 37, Deuteronômio 6, 5. Como, como amor, por exemplo, ao próximo. Isso você vê lá em Mateus diz o seguinte, vamos ver lá. Mateus 22, 39. Vamos ver o que diz lá. 22, 39. Diz o seguinte. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros, ou ame ao próximo como a vocês mesmos. Eu estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje. Mas numa Bíblia mais arcaica, ela fala o seguinte, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E você também encontra isso lá em Levítico 19, no verso 18. Falando sobre o amor. Muitas coisas são verdadeiras no mundo, mas nada se compara com as verdades que encontramos quando estudamos a Bíblia Sagrada. Eu conheço várias histórias de homens, amigos, que foram transformados pelo poder desta palavra. Eu conheci uma mulher que ela até jogava pedras nos crentes. E ao conhecer a Bíblia Sagrada por intermédio de um servo de Deus, ela mudou sua maneira de ver as coisas porque passou a estudá-la e compreender melhor. E hoje ela se tornou um crente em Jesus. É através da oração, né, do conhecimento da Escritura Sagrada, houve uma mudança completa na realidade da vida dela. Conhecer a verdade não é algo tão difícil quando a gente entra no contexto espiritual. Para tal desígnio, nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada de maneira real, como uma realidade admitida, porque vemos, porque a presenciamos e porque acreditamos que ela foi escrita por homens santos, designados e imbuídos pelo Espírito Santo. Homens que procuraram influenciar outros no melhor caminho, através da escrita sagrada, conhecido como profeta, como apóstolo, como evangelista. Quem não acha que matar um ser humano é errado? Quem não acha que estuprar uma mulher é errado? Quem não acha que abusar das crianças não seja errado? Quem não acha que passar fome e sede, como muitos passam neste mundo, não seja errado? Etc, etc, etc. Poderia, assim, fazer uma lista daqui do que é errado. Amigos, eu sei que ainda existem pessoas que não aceitam essa realidade. E que muitos até aceitam essas verdades como naturais. Porém, vocês há de concordarem comigo que não parecem normais os erros que hoje existem no mundo, esses fatos reais na vida que vemos hoje em dia, ser bom para nós. Imaginemos nós sofrendo com injustiças, quer seja a morte de um parente, ou algum tipo de doença, e etc. Aí sabemos ser verdade que o mundo é exatamente uma coisa muito ruim, e que o pecado que existe nele é demais para nós admitirmos. Pois bem, a verdade muitas vezes dói, traz desespero, nos traz sofrimentos, angústias e dores. Agora pense, eu estou falando dessa verdade realidade, essa verdade que nós vivemos hoje, a verdade da vida hoje que nós temos, que há tanto sofrimento, tantas mortes, fome, dores, né? Angústia e por aí vai. Pois é, amigos, esse mundo existe e é realmente verdadeiro quanto real. Basta lermos as Santas Escrituras e encontraremos em suas páginas que este mundo existe e que um dia aqueles que forem fiéis estarão nele, num mundo maravilhoso, ou seja, num mundo diferenciado. Nós temos o nosso mundo real, que é esse mundo terrestre, mas um dia nós teremos um mundo diferenciado. Não é maravilhoso sabermos que
que um dia nós haveremos de ter tranquilidade, paz, conforto, alegria, sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de angústia, de dores. E isso a gente pode encontrar nas páginas da Bíblia. Se você ler lá em Isaías, lá diz o seguinte, ó. Assim diz o Senhor, eis que crio novos céus e nova terra. Isso você encontra lá em Isaías 66, 22. Deus irá, amigos, fazer tudo novo. Uma nova cidade, um novo templo de adoração, uma nova moradia, um novo céu e uma nova terra. Tudo isso em uma nova Jerusalém. Tudo isso transformados em ouro, pedras preciosas. Tudo que nós vemos hoje que é corruptível será incorruptível, segundo o apóstolo Paulo, lá nas cartas aos Tessalonicenses. Essa é a promessa para todos nós, que se vivemos em comum acordo com a palavra escrita, ou seja, a Bíblia Sagrada, entraremos nesse mundo. Então a verdade, nós temos hoje em dia, que é essa realidade que nós vivemos, também nós temos essa verdade, que é a Bíblia Sagrada, né? E nela nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. Talvez não aqui, mas um dia que haverá de vir para todos nós. Que Deus possa estar abençoando para que possamos conseguir entender essas verdades para juntos alcançarmos. Deus abençoe a todos. Tchau. Até mais.